Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Temos tendência a reduzir a saúde aos médicos, quando na verdade não há medicina sem uma equipa muito bem composta. Os enfermeiros são muitas vezes o primeiro e o último contacto com as pessoas, presentes na prevenção, na doença, na recuperação e no fim de vida. E porque queres saber mais sobre os desafios da enfermagem e da importância que tem cuidar das pessoas como um todo, trouxe a brilhante comunicadora e enfermeira de cuidados paliativos, Leonor Pacheco. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, bem-vinda. Obrigada, que introdução. É verdade, já estive aqui a dizer que sou grande fã. Tens uma página de Instagram incrível onde fazes muito isto de comunicar saúde, não é? Que eu acho que não é assim tão fácil, apesar de agora temos muita gente a fazê-lo. Mas calhar queria começar por perceber um bocadinho como é que chegas à enfermagem, como é que escolhes ser enfermeira. Conta-nos aqui um bocadinho o teu percurso. Eu acho muito engraçado dizeres-me isto da comunicação quando tu és a comunicadora nata e a referência para toda a gente. Por isso, olha, obrigada. A enfermagem surgiu-me até tarde, porque eu acho que tinha 4 ou 5 anos, fui às urgências por alguma razão e vi lá um senhor a tremer e disse à minha mãe: oh, mãe, quando eu for grande quero cuidar das pessoas que estão como aquele velhinho. Mais tarde, 4 ou 5 anos, é assim? Não, calma. E ela até escreveu isso no papel, com a data e tudo. E eu fui crescendo a achar que a única maneira de o fazer era ser médica. E depois, como tinha boas notas na escola, para mim parecia-me óbvio que era para ser médica. No 12º ano, nas férias do Natal, a minha escola secundária tinha uma parceria com o Hospital das Caldas, que era o Hospital Porta Aberta, que podíamos ir lá experimentar, passar uma semana e passar por vários serviços, e foi aí que eu percebi que aquilo que eu queria fazer não era ser médica, era ser enfermeira, o que é estranhíssimo porque a minha irmã já era enfermeira há muitos anos. Okay. Mas eu nunca pensei que era isso que eu queria ser como a minha irmã. E depois, descobri a enfermagem, não é? Portanto, foi já tarde na decisão, mas foi ainda muito a tempo. Sim, porque eu acho que há um bocadinho não sei se também tenho mais esta ideia por ser médica, não é? E estou aqui enviesada, mas de facto eu acho que há muita gente que não percebe o valor e a importância que os cuidados de enfermagem têm. E eu, como também trabalho em cuidados de saúde primários, nós trabalhamos em microequipas, portanto eu tenho sempre comigo uma parte da administração, portanto, que faz mais a parte até burocrática, mas depois tenho sempre uma enfermeira que muda completamente, ou seja, é ali uma parceira e eu não conseguia fazer o meu trabalho sem a enfermagem. E muitas vezes, de facto, são quem passa mais tempo com as pessoas, não é? Tu sentes isto? Sentes que há assim um bocado, se calhar, uma desvalorização da profissão? Claro, e eu acho que é por parte de toda a gente, do público, dos outros profissionais e dos próprios enfermeiros muitas vezes. Mas sim, nós estamos lá, uma grande parte de nós, 24/24, não é? Em hospital, quando estou a trabalhar por turnos. Mas, na verdade, eu acho que é ainda mais forte a presença, ainda que tenha menos visibilidade na comunidade, que é o que estás a dizer. Há muito trabalho bom e bonito e importante a ser feito fora dos hospitais e normalmente só associam os enfermeiros aos hospitais e não é bem assim. Há muito trabalho a ser feito e há muita mudança que acontece por causa dos enfermeiros. Sim, e mesmo a nível hospitalar eu sinto que as pessoas... É engraçado ver porque muitas vezes os utentes até se lembram mais, as pessoas que estiveram em hospital até se lembram mais dos enfermeiros, porque apesar de tudo têm muito mais contacto, não é? O médico vai lá 10 minutos ver e dizer o que é para fazer, mas depois quem cuida, e também te queria perguntar sobre isto, porque também falas muito sobre este aspecto mais holístico, ou seja, não olharmos só para a doença, não é? E isso é muito óbvio nos paliativos, mas eu acho que é comum à enfermagem. Sim, transversal. Que é a importância de cuidar, não é? Como é que tu vês isto? Acho que há muito aquela imagem em relação à enfermagem que é dar a mão. Quando se vê os enfermeiros ou pesquisa no Google, é sempre a mãozinha no ombro ou a mãozinha na mão. E não é bem assim, também pode ser. Mas há muito mais para além disso. Há a parte científica que as pessoas acham que se calhar não é tão marcada na enfermagem como é na medicina, por exemplo. E sim, de facto, nós estamos lá
quase sempre nós estabelecemos uma relação muito mais forte com as pessoas, porque há esta conexão mais prolongada, ou contacto mais prolongado que leva a uma maior conexão. E pronto, e não é culpa dos médicos, não é? Porque vocês têm outras responsabilidades e a nossa responsabilidade é o estar lá e é o cuidar. E essa parte holística, eu acho que nem sempre está presente também na enfermagem, porque nem todas as áreas, nem todos os contextos e nem todos os dias dá para prestar cuidados holísticos. A parte física, a parte social, psicológica e espiritual. Nos paliativos acaba por ser um bocadinho mais óbvio ou mais trabalhado, porque nós no fim de vida já nos estamos a focar apenas na pessoa. Claro que nos devíamos focar sempre, não é? Mas quando a pessoa ainda tem, achamos nós, muitos anos para viver, acaba por não ser tão relevante. Assim, vamos tratar disto que é para viver a sua vida. Vamos, não é? Mas sabes que eu até considero isso um grande problema dos cuidados de saúde, porque o que eu vejo, e trabalho num centro de saúde que tem uma equipa de enfermagem muito, muito boa, e é isso, é que mesmo no penso, não é? O utente vai lá fazer o penso 3 vezes por semana. Na verdade, os enfermeiros acabam por ter um contacto muito mais continuado e é isso, estás a fazer o penso e estás a perceber mais ou menos como é que a pessoa está, como é que ela vem, com quem é que vem, se tem apoio, se consegue, que cuidados é que consegue ter, a parte da higiene, ou seja, há aqui uma parte muito mais abrangente que de facto torna o papel da enfermagem uma grande mais-valia. Mas eu também queria saber um bocadinho, porque trabalhaste em hospital, não é? Sim, pouco tempo, mas sim. Sim, mas... Ou seja, mas como é que... Porque essa coisa que tu dizias não é culpa dos médicos. Concordo, mas eu também acho que há aqui um bocadinho culpa dos médicos. Ou seja, eu fui... E eu acho que me revejo porque dentro da medicina eu sinto que nós médicos de família somos um bocadinho os enfermeiros também. Ou seja, também somos constantemente desvalorizados e constantemente tipo, estes não sabem muita coisa. As pessoas acham que nós... A maior parte das pessoas não sabe que nós fazemos planeamento familiar, que seguimos gravidez. E, portanto, eu sempre tive muita empatia pela parte da enfermagem, mas é isso, porque também sinto, sempre sabes, aquela um bocadinho a revolta mas nós somos mais do que isso, nós não estamos só a cuidar, a ir lá ver o utente e a ver como é que está a higiene, fazem muito mais do que isso, sabem sobre medicamentos, é isso, o trabalho do enfermeiro é muito constante e muito importante. Tu sentias isso, ou seja, na tua prática sentias essa parte com a equipa médica ou sempre foi tranquilo? Não é sempre tranquilo. Na maior parte da minha carreira até agora, tenho a sorte de dizer que, e também porque o meu contexto de trabalho foi mais em Inglaterra, que é muito diferente do contexto português. E com os médicos com quem eu trabalhava houve sempre uma relação muito próxima, e tal como com os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, dietistas. Sim, nutricionistas. Mas também... pois é, dietistas. Cheio de inglês. E todos os profissionais auxiliares, e havia uma relação muito próxima, portanto, todos éramos Aliás, no início, quando eu me juntei ao sítio onde trabalhei em cuidados paliativos, a farda dos auxiliares e dos enfermeiros era a mesma. E eu no início fiquei, ai, não acredito nisto. E depois comecei a gostar, porque realmente para a pessoa, será que interessa esta diferença de fardas e perceber quem é quem? Se estamos todos ali para cuidar da pessoa, é assim tão relevante? Mas se calhar não. Agora no SNS isso existe, ou seja, cada portanto, os enfermeiros têm uma farda diferente dos médicos, têm uma farda diferente dos auxiliares. Sim, realmente eu pergunto-me, também, será que há um cuidado que é mais dispensável do que o outro? Porque na verdade eu acho que isso também espelha um bocadinho o problema dos cuidados em saúde, que é nós focamos-nos muito na doença e não na parte toda, é isso, a parte preventiva, a parte do cuidado como todo, por ser, ok, esta é a doença, mas que impacto é que isto tem na pessoa, não é? E tu aí é isso, trabalhando com paliativos também vês muito mais esta parte de, tu dizias, não é? De esquecer a doença e de olhar para a pessoa como um todo. Sim, é isso, o foco acaba por ser outro. Mas também não é todos os enfermeiros, não é? Eu acho que, eu lembro-me na faculdade, quando estávamos a estudar e a aprender o que era ser enfermeiro, que havia colegas que diziam eles deviam-se focar mais nas técnicas e nos procedimentos, e eu agora olho para trás e sim, claro, nós acabamos a faculdade e queremos saber fazer as coisas, não é? Queremos ser independentes, mas olho para trás e eu acho que não fizeram, ou seja, que ainda devia ter sido mais o investimento de tempo naquilo que somos, na maneira como nós estamos, não é? O saber ser, o saber estar, o saber estar com o outro, a parte, muito mais reflexão. Eu acho que devia haver mais reflexão em enfermagem, como é que a nossa personalidade ou as experiências que nós vivemos na vida, seja de perda, pronto, a minha área é mais pensar como é que a morte e a perda ou a doença na família
nos influencia a nós a nível pessoal, mas também como é que isso vai impactar a maneira como cuidamos do outro. E eu acho que devia haver mais ainda essa exploração, porque acaba por depois... Há muita projeção dos meus problemas na pessoa que eu estou a cuidar e acaba por ser mais sobre mim do que sobre a pessoa. E então eu sou toda pela reflexão. E acho que, pronto, e lembro-me várias vezes dos meus colegas, devíamos saber funcionar, devíamos saber algaliar. Técnica. Mas é assim, mas técnica qualquer macaco aprende, entre aspas, qualquer macaco aprende, não é? Por repetição. Agora, o saber pensar, toda a parte do processo de decisão. Uma vez um médico, ainda estava no hospital em Cambridge, eu comecei como auxiliar, depois fiz o meu teste de inglês, passei a ser enfermeira e eles estavam habituados a ver-me com uma farda e, pronto, isto foi outro sítio. E depois mudei, então aí já tinha mais voz, não é? E já tinha mais responsabilidade, então ia discutir doentes com os médicos e eu disse-lhe qualquer coisa, mas eu penso que... E ele interrompeu-me e disse, mas não é paga para pensar. E eu, como? Quê? Na verdade sou. E aí está muito mais do que o fazer. E os auxiliares lá em Inglaterra podem também funcionar, podem algaliar se tiver informação, medem os sinais vitais e muitas coisas que cá não acontece. Não, eu acho tão relevante isto que estás a dizer, porque eu tenho um bocadinho também essa visão... mesmo com a parte científica, ou seja, tudo o que é evidência, estudos, medicação, eu penso que dizer, isto aqui é isso, é uma coisa de ir pesquisar e ver, não é? E a parte que eu acho que faz mesmo diferença, bem, é o que eu sinto, lá está, mas eu... É mesmo isto que eu sinto eu acho que a parte que pode acrescentar à consulta é muito mais a forma como eu vejo a pessoa, o interesse, a curiosidade que eu tenho na pessoa. A relação. E eu noto que, claro que uma pessoa quer sair e sentir que tem um bom diagnóstico e ser bem medicada, mas ao mesmo tempo a pessoa quer sentir-se ouvida, não é? Não há pior sensação do que tu ires ao médico e sentires este aqui despachou-me em 2 minutos e passou-me uma medicação, nem percebeu bem o que é que eu queria. E eu concordo completamente com isso, mas de facto a faculdade inteira tu é muito focado no isto tratas com isto. Quando ainda por cima muda todos os dias. Não, aquilo que eu aprendi na faculdade, claro que há empresas de perceberes alguns mecanismos, fisiopatologia, mas realmente aquilo que eu acho que é insubstituível, porque também às vezes há um bocadinho este tema da inteligência artificial e eu acho que se há coisa que não dá para substituir é a ligação que tu crias com as pessoas de quem estás a cuidar, não é? Esta parte de cuidar, e portanto concordo plenamente, mas quero saber, já que então já fizeste um bocado essa reflexão, não é? De que forma é que é isso, de que forma é que tu o que é que te diferencia como cuidadora, se calhar, e o que é que tu notas que a tua personalidade, ou seja, o que é que retiras dessa reflexão que fizeste? Difícil, sim, um bocadinho. A parte da comunicação, sim. Eu nunca fui muito tagarela, mas sei que sempre fui boa a comunicar com as pessoas ou a conseguir chegar às pessoas. E as pessoas foram-me sempre dando esse feedback, e mesmo enquanto eu era estudante, depois quando comecei a trabalhar, e mesmo antes, eu na vida. Sim, isso faz. Aliás, tu tens uma série de vídeos que eu adoro explicar termos médicos. É que só isso, não é? Nós, assim, profissionais de saúde, somos sempre muito incentivados a arranjar uma palavra complexa para dizer uma coisa simples. Simples, nem todas as coisas são simples, mas não é? Mesmo quando eu lembro de estar a escrever artigos e o meu desafio era ir procurar sinónimos, mas mais rebuscados e que as pessoas não conhecem tão bem. E hoje em dia penso, qual é o objetivo disto, não é? Porque... Pois as pessoas têm que ir ao Google. Claro. Estamos a dar mais trabalho. Sim, e acima de tudo estás a criar mais dúvida, mais confusão, mais... notas isto, a importância da comunicação, e é isso, acho que é um papel que tens feito mesmo inacreditável. Como é que achas que a comunicação pode ajudar aqui a melhorar a saúde das pessoas? A comunicação é basicamente tudo o que há na saúde. Eu acho que é mesmo o centro, porque sem comunicação não há resultados, não é? E isso da linguagem que tu fazes também, não é? O tornar simples e acessível a todos é muito importante, porque só ouvindo palavras técnicas e muito complexas já perdemos as pessoas. Já foram, preferem ver no Google ou agora no ChatGPT, não é? Há uma razão pela qual as pessoas procuram tanto isso, não é? Exato, é porque se calhar nós profissionais estamos a falhar no cuidado às pessoas, ao público em geral. Mas eu acho que isto da linguagem também lá está bem muito a nossa formação, que é, nós somos formados
para usar estes termos. É parte da nossa profissionalidade, ou profissionalismo, ou o que seja. É parte da nossa autoridade enquanto profissionais. É isto, é aquilo. Tudo bem que às vezes, claro, entre profissionais faz sentido, é mais eficiente, é mais detalhado, nós sabemos o termo que significa aquilo. Dor de barriga pode ser muitas coisas, não é? Claro. Se falei. Dor de cabeça pode ser muita coisa. E é diferente dizer que é uma enxaqueca ou que é assim. Exatamente, pronto. E as pessoas percebem e acabam por confiar muito mais em nós e por adotar comportamentos mais saudáveis quando percebem de facto o que é que acontece e como é que as coisas funcionam. E o facto de chegarmos às pessoas e de explicarmos de forma mais simples, e de forma mais simples não é passar-lhes um atestado de ignorância, não é? Claro. É simplificar para pessoas que não têm formação médica. E depois as pessoas percebem, vão partilhando com quem conhecem, ou seja, e eu acho que, por exemplo, aquilo que tu fazes com a consulta aberta, todo o teu trabalho mais visível, o que eu não vejo, não consigo falar, não é? Mas em termos de... eu fiz uma pós-graduação em gestão para profissionais de saúde e tivemos uma cadeira de política e economia na saúde. E eu partilhei lá do teu trabalho, sim, porque era sobre como é que tipo de iniciativas é que poderiam ajudar na parte da economia em termos de saúde, porque reduzir gastos, por exemplo, ou custos para a saúde. E uma das maneiras é a educação, não é? É a educação das pessoas, do público, e saber as coisas que tu partilhas, o desmistificar, o explicar como é que acontece, a quem é que podem recorrer, tudo isso, quando bem feito, pode trazer muita poupança ao Serviço Nacional de Saúde, não é? Porque as pessoas não estão a recorrer às urgências só porque sim, porque querem uma consulta rápida, que já não é rápida, não é? E conseguem ir ao serviço ou recorrer a quem é mais adequado para aquele problema que têm. E acaba por ser mais benéfico. Ou seja, a prevenção, que é vista na parte da medicina geral e familiar e se calhar também na parte da enfermagem mais comunitária, a prevenção que é tão, mas prevenção, que seca, não é nada importante. É o mais importante, porque se a prevenção não for bem feita, tudo o resto vai colapsar e lá está. E não somos um país avantajado de recursos, não é? E quanto mais trabalhamos nisso e quanto mais chamamos a atenção das pessoas para determinados problemas, determinadas opções, para lá está, de recurso, de o que seja, que temos todos a ganhar, não é? Eu acho que também há outra coisa, e isso até se nota muito com o teu trabalho, que é, há temas que inicialmente eu diria, não sei se as pessoas querem muito saber sobre isto, não é? Tipo final de vida. Não estou a dizer, mas calma, isto vai. Não, mas é verdade, ou seja, às vezes pensas um bocadinho, não, mas sabes que eu lembro-me, quando gravei os episódios, eu tive 2 episódios sobre paliativos, um com a Marta, e depois um mesmo com o médico de paliativos, e na altura pensei, não sei se isto é pesado, se as pessoas querem ouvir. E eu acho que foram 2 episódios que tiveram imensa resposta. E depois é isso, olha para a tua página, ou seja, os teus conteúdos são muito bem recebidos, as pessoas querem muito saber. E acho que a parte da comunicação e de simplificar o discurso também nos permite isto um bocadinho de temas mais fechados e que se calhar é isso, só falas... Pesados. Sim, não é? E não é suposto falar sobre estas coisas só quando já lá estamos, não é? Porque todos nós nos cruzamos com pessoas que estão em situações, ou que pensam em final de vida, ou que estão em situações mais complexas, ou é isso, fizeste há pouco tempo um vídeo sobre crianças irem a funerais, não é? Há aqui uma data de coisas que são do nosso dia-a-dia, e não sei se isso é isso, que de repente consegues trazer temas e que é mais fácil de abordar temas que se calhar, lá está, em consulta é mais difícil, ou assim num cuidado 1 a 1, são mais difíceis de trazer. Sim, as pessoas precisam muito desta informação e no fundo sabiam, mas agora que estão a perceber que precisam mesmo. E é uma coisa que eu já sabia que as pessoas precisavam, mas eu já tinha tentado começar esta página em inglês e não expandiu. E foi mais recentemente que esta, sim. Também muito graças ao meu primo Marco Neves que partilhou e depois tu partilhaste. E as pessoas continuam a chegar porque as pessoas precisam deste tipo de informação, precisam de pensar sobre este tipo de coisas. Há muitos comportamentos que são tradição e que são rotina e que fazemos porque os nossos avós fizeram, mas não questionamos isso dos funerais. Há muitas pessoas que nem sequer pensam, nem pensar, agora vou levar uma criança a um funeral. Sim, sim, exato, porque nós não queremos um luto agravado mais tarde, ou não queremos ressentimento por parte da criança em relação a quem não os deixou ir despedir,
não é? Anos mais tarde. E há muitos relatos disto, e aliás, basta ir à secção dos comentários dos meus vídeos e há sempre muitos traumas associados com todos os temas que... Estou-me a rir, não tem graça aos traumas, mas há sempre muito é uma proteção de profissional. Não, mas só prova isso, não é? Mas houve uma senhora que comentou e disse que achava inquietante a maneira como eu sorria a falar destes temas. E depois fez-me pensar, eu percebo e compreendo, e dependendo da fase de vida em que estamos, não é? E daquilo que nós estamos a passar, que pode incomodar mais. Mas é também um bocadinho isto que eu quero passar, que é o fim de vida não é sempre triste e não é sempre feio e não é sempre traumático. Sim, muitas vezes vai ser. E acho que é realista não dizermos isso, não é? Não vamos romantizar a morte. Mas há partes do processo que são muito bonitas. E eu, no meu trabalho enquanto enfermeira de paliativos, eu rio muito mais do que choro. Isso é impressionante de ouvir, sim, eu não diria. Não é? E aquelas características que há pouco estavas a perguntar, que vinha da minha reflexão, eu sou muito brincalhona com os utentes e quando percebo que consigo ser, não é? Eu consigo ser... Claro, tens sensibilidade, não é? Exato, sim, não é à maluqueira. Mas há uma leveza, se calhar, sim, que te caracteriza. E isso faz-me chegar às pessoas mais facilmente e criamos uma relação forte. E lá está, aquela confiança, e mesmo entre os familiares, muitas vezes conseguimos facilitar eu consigo facilitar conversas entre as famílias e as pessoas que estão a morrer, porque já tenho essa relação com eles e se agora pensassem sobre... Pronto, ou seja, dar aquele lado brincalhão, mas também, quando é para ser sério, sou séria. Sim, mas eu acho que é essa leveza, ou seja, eu acho que apesar de tudo, eu acho que também isso consegues um bocadinho, que é um tema, lá está, que se calhar eu até aqui meio erradamente estou a dizer, tipo, é um tema pesado, mas que não tem de ser, porque é um tema, quer dizer, é a única coisa que nós sabemos inevitavelmente vai acontecer. 100% mortalidade. E agora estou a ler um livro que estou a adorar, mas ainda estou a meio, que se chama Tudo na Natureza Apenas Continua, até fui pesquisar. E é uma mãe que tem 2 filhos que se suicidam. Pronto, e ela cresceu cresceu na China e portanto sempre, e a China tem esta coisa cultural, bem, pelo menos é o que ela descreve, muito de não se falar da morte, evitar a palavra morte, evitar a palavra, muito o medo das emoções e dos sentimentos. E eu acho o livro brilhante, porque realmente fala um bocadinho sobre isto de largarmos os eufemismos em medicina e na saúde, e temos sempre medo de dizer as coisas, não dizemos o período, dizemos uma outra coisa qualquer, não dizemos a morte, é isso, falamos da estrelinha ou foi para o céu. E há um medo de coisas que têm de ser abordadas. E eu acho que a parte da comunicação também é um bocadinho esta, não é? De não ter medo de falar das coisas, porque elas fazem parte da vida. E é isso, às vezes quando... Não sei se tens um bocado esta experiência, mas... não é? Como é que quem está à volta fala sobre o assunto. A Marta falava muito disto de não te preocupes, vai correr bem, nem vamos pensar nisso. Aquela positividade tóxica. Exatamente, mas é tipo, não, mas vamos pensar nisto, não é? Sim. E isso tu vais vendo, essa tal positividade tóxica. Claro. E não só na parte do fim de vida, mas também quando alguém tem um diagnóstico oncológico, por exemplo. Mas vai correr bem, eu sinto que vai correr bem. Não sabes, não me estejas a dizer essas coisas, tu não sabes. Às vezes até é meio frustrante, não é? Sim, claro, e a pessoa não se sente ouvida, sente-se isolada, sente que não pode partilhar as suas preocupações com os seus amigos e com os seus familiares por desconforto dos amigos e dos familiares. Ou seja, para de ser uma experiência da pessoa que está a viver aquele processo para ser tudo sobre a experiência dos que estão à volta. E eu acho que é isso que às vezes é esquecido, que é as pessoas fazem a doença de alguém sobre elas próprias, e por isso é que eu digo que a reflexão é tão importante, porque é preciso nós percebermos que relação é que temos com a doença, que relação é que temos com a morte, com a vida, com o que é que seja, com a maternidade, por exemplo, e como é que isto entra nas nossas relações. Será que eu estou a projetar um medo meu, que não é o medo da pessoa? E por isso é que eu acho que a enfermagem, por exemplo, é muito importante fazer esta reflexão. Alguém que me fala de morte e diga, não vamos falar sobre isso. A pessoa pode já nunca mais querer falar sobre aquele tema se eu lhe fecho aquela porta. E isso pode ser um medo meu. Pode ser, eu tenho medo de morrer com dor, eu tenho medo de ser esquecida. Pronto, então, mas trabalha isso no teu tempo. Mas não achas, porque ao mesmo tempo, uma das coisas com as quais eu não me identifico muito com o percurso formativo que tive em medicina é nesta coisa um bocadinho de distanciar mais do utente, não é? Porque eu faço muito isso, eu ponho muito, é isso, eu tenho muito, e que se calhar é uma coisa super egocêntrica, e que agora que eu estou a ouvir estou tipo, oh meu Deus, tenho de rever isto, mas ao mesmo tempo, por um lado também, é o que me faz aproximar muito daquelas pessoas, não é? Porque eu
vibro muito os sucessos dos meus utentes e também sofro bastante. E é isso. E já falei disto, não é? Mas, ou seja, há utentes que de facto, quando estão doentes ou quando eu sinto que estão mal, eu também vou para casa mal. Não há muito essa coisa de agora saí no gabinete, ficou lá tudo. E para mim isso é uma coisa boa. Ou seja, isso não é uma coisa que eu quero contrariar, porque também é o que me faz querer investir naquela pessoa. Achas que há aqui tipo um equilíbrio? Ou seja, como é que ao mesmo tempo distancias e não é isso, não estás a tornar o tema todo sobre ti, porque agora estou a ouvir e estou tipo, não, mas eu acho que são coisas diferentes. Sim. Que é, o que tu estás a dizer é diferente. Aquilo que eu estava a explicar é criar, ou seja, é aquele problema da pessoa não ser respondido ou não ser atendido por causa de problemas meus. É e com base naquilo que tu achas que é bom ou mau, exato, não é? Exato, as expectativas, as crenças minhas enquanto pessoa que se refletem depois no meu trabalho enquanto profissional. O que tu estás a dizer é o que tu sentes, é diferente, não é o que tu passas. Sim. E isso é muito saudável, claro, até certo ponto. Eu acho que por isso é que o autoconhecimento é tão importante, sabermos onde é que estão os nossos limites. E sim, eu também choro muitas vezes com as pessoas, quando morrem. Há pessoas que eu cuido durante muito tempo e depois eu não quero estar lá para a morte, porque me vai custar. Ou outros que eu digo, eu gostava de estar aqui no dia em que ele morrer. Pronto, são relações e nós criamos relações diferentes com as pessoas e acho que é bom celebrar, não é? Claro. Acho que, e quando deixamos de o sentir e quando essas reações ou essas emoções já não nos assistem, aí é que devemos ficar preocupados. Sim, é isso que até ia perguntar-te sobre isso, porque tiveste aqui uma fase de burnout meio de é isto, de uma altura em que disseste, ok, atingi o meu limite. Como é que isso aconteceu? Queres-nos contar? Foi uma fase de muita aprendizagem. E eu já tinha feito estas reflexões, ou seja, eu conseguia perceber quando é que eram as minhas crenças, quando é que eram das pessoas, mas foi mais além, não teve tanto a ver com isso, teve mais a ver com as condicionantes de ser enfermeiro e não da parte de paliativos, porque paliativos até é uma área em que as equipas têm métodos diferentes para lidar com frustração, com sofrimento. Normalmente são equipas até mais unidas e, portanto, a taxa de burnout em paliativos acaba por ser muitas vezes mais baixa do que noutras especialidades. Não tenho artigos para comprovar isto, mas daquilo que eu conheço. Eu até estava aqui a ver isso. Mas eu não sei se isto, ou seja, estou aqui a ver meio à pressa, não é? Mas que estudos indicam que cerca de 40% dos enfermeiros apresentam níveis moderados a elevados de burnout, ou seja, são estatísticas altíssimas. São assustadoras. E acredito isso, pode se calhar não ser exatamente este número, mas acredito que seja alto, porque de facto é muita exigência, não é? Sim, e a mim foi mais na parte das rotinas, e eu estava num cargo que era um bocadinho intermédio, parte de chefia e com uma equipa clínica, e estava metida em 50 mil projetos, claro, porque depois quero fazer parte da mudança, e então, pronto, o pavio acabou, e eu não me apercebi. Mas que sinais é que sentiste? Os sinais foi isso, já não tinha emoções com as pessoas com quem eu estava a cuidar. Eles estavam preocupados e a chorar e eu sentia um vazio do tipo, só me quero ir embora daqui. Meio robótica, não é? Sim, exato, uma desensibilização completa que eu só notei depois mais perto do minuto da altura em que explodiu. Foi mesmo entre os meus colegas, estava muito cínica, ou seja, assim, como se isso fosse fazer a diferença, e eu não sou nada assim. Essas características, o dormir mal, as crises de ansiedade, e depois, é assim, eu acho que agora a palavra burnout é muito usada para tudo e para nada, não é? Estou mesmo com burnout. Não, o que tu estás, se calhar estás estressada, então vamos evitar cansada. O burnout, exato. Mas o burnout é uma síndrome, não é? Há várias coisas ali a atuar e nem sempre são visíveis, e nós somos muito bons a mascarar. Nós na saúde e nós mulheres somos muito boas a mascarar a desorientação, a perda, tudo aquilo que vai interferir com a maneira como nós estamos a trabalhar. E eu acho que foi isso também que me aconteceu. E eu sempre fui uma pessoa positiva e animada, e então estava-me a custar acreditar que eu estava em baixo. E houve um dia no trabalho que comecei a chorar e já não consegui parar, e depois estive de baixa 4 meses. E quando voltei ao trabalho, por acaso fiquei muito triste de ouvir este tipo de comentários, mas eu nunca pensei que tu fosses ficar afetada. Porque sempre foste muito funcional e... Exato. E eu disse, pois, mas aí é que está o vosso erro, não é? Porque aquela expressão, quem corre por gosto não cansa,
é o maior disparate. Eu sinto que é isso, é mal visto a pessoa dizer que teve Está parada ou que Sim. teve parada, que não teve Sim. a fazer. E é isso, é um esforço mesmo de conseguir dizer que não, porque eu até acho que é mais perigoso quando gostas do que fazes, porque de repente é isso, ou seja, é por isso é que essa frase é tão enganadora, porque às vezes quando tu gostas mesmo do que fazes, porque é que eu vou parar? Eu gosto tanto, são convites bons e eu quero tanto fazer isto que não faz sentido eu parar, mas de repente, quer dizer, é isso, o corpo e a cabeça não estica. E como é que foi depois voltar? Ou seja, o que é que aprendeste esses 4 meses que estiveste baixa, que agora se calhar são um bocadinho red flags e é tipo, ok, isto eu não vou voltar a fazer. Já vejo isso nos outros, não é? Assim, cuidado. Não, mas eu ainda aguento. Tipo, está bem, estás avisado. Sim, esperamos sempre que rebente. Exato, não é? Há ali há um gráfico que não vai dar para ouvir ver no podcast, não é? Mas que algum stress até é bom, até chegar ali a um ponto, mas quando já estamos em cima da curva, que já não é saudável, porque já chegamos ao nosso máximo. Ali, porque o stress pode ser produtivo, não é? Claro, é tipo, sabes que tens uma deadline e queres acabar e fazer. E mesmo o stress como entusiasmo, não é? Vou aprender mais, vou fazer mais. E enquanto a curva está a subir, está ótimo, porque está a subir e nós estamos bem, estamos motivados. Quando chega ao topo da curva, mesmo antes de descer, já estamos mal, porque já estamos no nosso máximo. E é muito difícil até passarmos por um episódio destes, não é? Até termos que nos conhecer a este nível, é muito difícil perceber onde é que é esse limiar. Eu acho que se calhar agora o meu limiar é um bocadinho mais baixo ainda, tipo, fica meio da curva. Tens tanto medo de voltar a esse... Sim. Mas tive muita sorte com a médica de família que me recebeu para aquela consulta em que eu disse que precisava de parar, e ela disse, sim, claramente tem todos os sinais de burnout, vamos parar, vamos começar com 1 mês. E eu a pensar, com 1 mês? Assim, eu vou ficar sem trabalhar assim, porque tirar férias não chega. E foi verdade, eu tinha ido de férias muito pouco tempo antes de entrar oficialmente em burnout, e só voltei pior, porque parei um bocadinho e depois tive que voltar, e esse regresso custou-me. Mas pronto, e há uma ansiedade de parar, não é? De pensar só nas coisas todas que tens acumuladas e que não estás a fazer. Sim. E então ela disse, vamos começar com 1 mês. E eu, ok. Mas ao mesmo tempo eu tipo, bem, esta pessoa percebe, não é? Não está a desvalorizar aquilo que tu compreende, sentes. e ela diz, o burnout demora muito tempo a passar, demora até 1 ano. E eu pensar, estou nas mãos certas, do tipo, esta pessoa compreende, não me vai forçar a voltar ao trabalho. E depois pôs sempre nas minhas mãos, precisas de mais tempo, não precisas. E foi com ela também que comecei a tomar a medicação antidepressiva, que chocou muita gente à minha volta, porque como assim tu estás com uma depressão? Sim, pois, olha, nem eu estava a querer acreditar, mas a verdade é que cheguei lá e sem me aperceber. E quando comecei a medicação, e há muito estigma à volta da medicação, nos próprios profissionais de saúde. Exatamente. Então, claro, ela perguntou-me na primeira consulta, disse, não, vou experimentar primeiro sem. Não, depois precisei, claro que fiz consultas de psicoterapia também, na altura fazia semanal. Fiz terapia cognitivo-comportamental, que era oferecida pelo Serviço Nacional de Saúde lá em Inglaterra, e as consultas de psicologia, que até foi com uma psicóloga portuguesa, foram muito boas. Trabalhei muito a identidade, e eu acho que é isto que acontece no burnout. E quando nós gostamos muito de alguma coisa que fazemos, que é toda a nossa identidade passa a ser aquilo que nós fazemos. A minha identidade era, eu sou enfermeira de cuidados paliativos, eu ajudo as pessoas a morrer bem. Bem, eu ouvir-te ia ficar com o meu coração a palpitar, assim, mas eu só sou médica. Pois, mas não és. Sim, tu és mãe, não é? Tu claro. és amiga. E eu acho que depois, como eu vivia fora, a minha vida era o trabalho. Claro que tinha amigos, mas quase que eu era filha só às vezes, e era só irmã às vezes, quando vinha a Portugal, quando falávamos ao telefone, e eu era muitas outras coisas. E então, nesse tempo, depois eu voltei a Portugal, estive cá durante esses 4 meses, não foi os 4 meses, mas tive um período de tempo, e foi o deixar-me ser cuidada, que eu acho que para nós também profissionais é muito difícil, porque nós cuidamos dos outros, é para isso que nós, entre aspas, vivemos. E aceitar que cuidem de nós e que se preocupem, às vezes nós resistimos, não é? Não, do tipo, não, eu é que vou cuidar de ti, tu não precisas de cuidar de mim. Mas não, nós também precisamos ser cuidados. Nem há esse espaço para a tristeza, assim, eu acho que também há aqui uma característica importante, que é estas depressões muito funcionais. Nós imaginamos sempre a depressão, uma pessoa a chorar numa cama, que não se levanta. Isso é uma versão de... Mas há pessoas com perturbações depressivas que é isso, que são altamente funcionais e que fazem tudo e que continuam a ir trabalhar. E isso às vezes até é mais perigoso, não é? Porque há quase esta... Então, mas tu estás ótima, porque é que estás... Não é? Porque é que estás a parar e porque é que estás a tomar medicação?
Mas se calhar foi precisamente esse parar e essa medicação e ok, vamos tratar isto agora que evitou que isso evoluísse se calhar para uma coisa mais arrastada e mais prolongada, não é? Sim, e nós próprios desvalorizamos quando começamos a suspeitar que poderemos estar deprimidos. Porque, mas toda a gente, os meus colegas também estão todos estressados. Mas também toda a gente está a passar por isto. Ou seja, nós nem sequer damos abertura para que nós nos possamos sentir mal, porque toda a gente também se sente mal, não é? E é importante para nós, cuidarmos de nós, porque é assim, o trabalho é um trabalho. E a nossa vida é muito mais do que o trabalho. E é isso, eu acho que trabalharmos na nossa identidade fora do trabalho. Aliás, eu comecei a fazer um exercício quando vou a algum sítio e nos pedem para nos apresentarmos. Eu reparei que dizia sempre: sou Leonor, sou enfermeira. Agora tenho que rever a minha apresentação. E comecei a tentar evitar, ou deixar para o fim, ou evitar todo dizer que sou enfermeira. Sou Leonor, faço crochê, tenho um gato chamado Chico. Pronto, esse tipo de coisas. Características minhas que às vezes também nós não, por exemplo, isso, ser bom comunicador, eu sei que sou, mas se calhar não dizia tanto antes porque tinha vergonha, agora vão dizer que eu me acho boa, não é? Mas é reconhecer as nossas características, então isso também começou a fazer parte da minha apresentação. E só no fim perguntar, mas afinal o que é que fazes? Então, mas é verdade, eu estou a pensar, e em consulta na verdade eu sinto que é muito mais determinante essa parte do que propriamente a profissão da pessoa. Claro que o trabalho é um pilar muito importante, mas normalmente quando eu pergunto profissão, pergunto sempre se a pessoa gosta do que faz, porque é muito mais determinante isso do que propriamente a profissão em si, não é? Sim. Porque nós passamos muitas horas a trabalhar e lá está, e esta coisa de como é que a pessoa se vê e o que é que faz e o que é que lhe dá gosto fazer, não é? A parte do crochê, a parte de ter o animal, porque isso é que também constrói a vida e dá qualidade de vida às pessoas, não é? É isso. O que é que tu tens aprendido ou o que é que aprendeste com as pessoas com quem estavas? Também fizeste há pouco tempo um vídeo que eu adorei, estou só aqui a falar dos seus vídeos, mas sobre arrependimentos em final de vida, não é? Há assim alguma história que tenha tido muito impacto na tua vida ou alguma coisa que queiras partilhar? São tantas lições. Aliás, foi assim que começou a página. Eu ia anotando aquilo que me diziam e depois ia partilhando com os meus amigos e depois comecei a partilhar com mais pessoas. Mas eu acho que mais do que uma só lição é a maneira de ver a vida, o aproveitar. E este aproveitar não é de forma desmedida, e não é o YOLO. Aliás, a minha página inglesa chamava-se We Only Die Once. Exatamente para contrariar esse YOLO, não é? You only live once. Há muita pressa de viver e é diferente do inglês o take risks, não é? Do ser reckless, ou seja, arriscar ou não ter noção do risco, exato, não é? E eu acho que o YOLO traz muito essa pressa aí, só vivemos uma vez, pronto, não, com calma. E lá está, mais do que uma só lição foi a priorização constante daquilo que é importante na vida. E que se calhar eu só aprendi mais depois do burnout, ou seja, eu achava que estava a aprender, mas depois quando vivi isso na pele é que pensei, não, de facto, eu sou muito mais que isto. E foi graças também aos meus utentes e aos familiares e aos meus colegas e sim, portanto é a priorização quase constante, é a maneira de ver a vida, a maneira de aproveitar oportunidades, não ter medo de arriscar, porque eu não quero chegar ao fim, se calhar é mais isto, não é? Eu não quero chegar ao fim arrependida de não ter feito aquilo que eu queria fazer, ou de ter arriscado, ou de e mesmo se falhar, e quê? Se falhar é sinal que tentei. Queres verdade isso? O que é que as pessoas se arrependem mais no final da vida? Eu pronto, no vídeo partilhei os sim, eu não sei de cor, não é? Mas não, claro, mas assim coisas que te ficam na cabeça, ou se calhar é um bocadinho isto que estavas a dizer, não é? De sim. Não querer chegar ao final da vida e pensar... E não ter seguido os sonhos, ou ter esperado pela reforma, e muitas vezes nós não vamos chegar à reforma, ou chegamos à reforma e estamos doentes, e sim, portanto, o aproveitar a vida, muitos utentes, e aliás eu tinha muitos utentes mais novos, nos seus 20, 30 e 40, com crianças pequenas, e eu olhava para eles e era aí ainda que via mais o porque é que eu esperei porque é que eu me foquei tanto na minha carreira. E focar na carreira não tem problema, eu acho que só temos de ter cuidado para isso não ser o nosso único foco, porque um dia que percamos isso, não é? Quando lá está, a nossa identidade é apenas uma coisa e a perdemos, quem é que nós somos? Sim, também é um bocadinho a importância da sociedade mudar, não é? Porque hoje em dia também muita gente trabalha e está em trabalhos que não gosta porque não tem outra opção, e é isso, às vezes é desafiante também ver em consulta pessoas que
que estão numa profissão que odeiam, com condições péssimas, e não há bem a hipótese de dizer, olha, procura outra coisa. E então eu acho que isso também é uma parte frustrante, e é isso, se calhar nós que olhamos para os doentes assim de uma forma um bocadinho mais completa, às vezes tem sido também uma parte, se calhar, mais frustrante de dizer o que realmente resolve a vida desta pessoa, ela poder fazer uma coisa com propósito, e realmente não dá, porque tem de pagar contas, portanto, sim, não é? E nós temos que reconhecer o nosso privilégio, não é? Eu reconhecia que eu estou mal, mude-me, não é? Eu Mas tenho essa capacidade. Eu sou uma mulher branca, sou uma mulher que consegue falar inglês e que tem estudos superiores. Eu consigo mudar de trabalho facilmente, eu tenho essa facilidade, mas eu sei que muitas das pessoas que eu estou a cuidar que não têm essa facilidade, e eu tenho que reconhecer isso, e eu acho que ignorar esse privilégio é uma falha muito grande nossa, claro. E que nós caímos nesse jogo muito facilmente, porque são dificuldades diferentes e nós não temos que as compreender a 100%, mas temos que as identificar. E pronto, e eu, lá está, eu tenho essa capacidade, tu se calhar tens essa capacidade, não é? Mas as pessoas que estão à nossa frente não, e lá está, era fácil tirá-los do trabalho e pô-los noutro. Mas eu acho que a vantagem de falar sobre isto, porque tive aqui uma altura em que eu pensava, mas para que é que eu estou a falar destas coisas se o que realmente determina a saúde das pessoas que eu vejo à frente é o ambiente delas, não é? E então sentia assim um bocadinho até... Mas pronto, o que eu tenho tentado pensar, para também não deitar todo o meu trabalho ao lixo, e que acho que é isto, um bocadinho também que o poder da comunicação, é isto, é a partir do momento em que nós falamos mais sobre estes temas, que as pessoas sabem mais, as pessoas também exigem mais, e portanto, se calhar ficamos mais perto de que as políticas de saúde mudem e de que as pessoas percebam porque é que é tão importante, se calhar é isso, uma licença de amamentação não acabar aos 4 meses, não é? Se nós soubermos que a amamentação está recomendada até aos 6 meses, ou se nós soubermos que um bebê de 1 mês precisa de cuidados que não podem depender só de uma mãe, então aí se calhar percebemos que faz todo o sentido que o pai tenha uma... E portanto, às vezes falar sobre estas coisas, ou isto, a importância dos paliativos também, não é? Que é altamente desvalorizado na nossa sociedade, e até porque, só voltando aqui um bocadinho atrás, que é, os paliativos têm uma coisa que eu acho que é transversal em tudo, e que tu estavas a falar e estavas a dizer, não é? A importância da pessoa se sentir valorizada e ouvida. E isto é para tudo, seja eu ter um diagnóstico terminal e saber que tenho 2 ou 3 meses, ou que não sei quando, mas que vou morrer daqui a pouco tempo, como também ter um diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal, e quer dizer, o pior que há é alguém dizer-nos, olha, mas eu sei que não sei o que e correu bem. E é tipo, de repente, não tornes sobre ti, não é? Não tornes sobre o que tu achas que vai acontecer. Sim. Pergunta-me só, olha, e como é que está a ser? Sim, e há essa desvalorização da doença crónica, não é? Tipo, não vais morrer disso. Sim, mas acompanha hoje em dia. Sim, a doença de Crohn, por exemplo, o lipedema, que também é uma coisa que eu tenho. Também tenho que lidar com a frustração das minhas pernas não serem lisinhas, não é? Mas a culpa não é minha. E é isso, as pessoas desvalorizam. E nós próprios, não é? Eu não vou morrer disto, também que exagero. Agora, há sempre alguém pior. Mas pronto, temos que... há sempre alguém pior, mas eu estou a passar por isto. Claro, sem dúvida alguma. Que último conselho é que darias assim a quem nos está a ouvir e está a pensar seguir enfermagem ou até paliativos, quem sabe? Para futuros enfermeiros, muita coragem. E não é tanta coragem daquilo que vocês vão fazer, mas as condições em que vocês vão ter que trabalhar, porque a verdade é que a nossa profissão ainda é muito desvalorizada, não temos grande ou progressão de todo, e isso custa ao longo de muitos anos. Por exemplo, a minha irmã é enfermeira há mais de 10 anos que eu, e nós estamos, quer dizer, se eu tivesse continuado em Portugal, estaríamos exatamente no mesmo patamar, entre aspas. Lá fora, sim, há progressão, mas pronto. Portanto, coragem, porque não é fácil, mas vale a pena. Mantenham-se curiosos em relação à pessoa, em relação ao que a rodeia e em relação a vocês mesmos, e desenvolvam o vosso sentido de identidade à volta de mais do que a enfermagem. Acho que quando nós estamos na faculdade e depois começamos a trabalhar, nós só vemos a enfermagem, só vemos aquela profissão com que nós trabalhamos, não é? Só falamos de saúde, só falamos de histórias nas urgências, o que seja. E a nossa vida passa a ser a enfermagem, passa a ser a saúde. E temos que fazer este exercício, temos que nos esforçar a falar de outras coisas, a darmos com outras pessoas e a identificar exatamente onde é que está a nossa identidade e a explorar essas outras. Por exemplo, no crochê. Olha que bom, gostei muito de ouvir, Leonor, sou muito a fã. Agora é isso, é muito mais do que enfermeira, não é? E acho que é aqui uma boa lição também sobre
sobre sabermos também cuidar de nós e dos outros, porque não dá bem para cuidar dos outros sem cuidarmos de nós. Exatamente. A tua página é Todos Chegamos ao Fim, certo? Isso eu já falei aqui de imensos vídeos, mas eu acho mesmo que é assim, das páginas que eu vejo todos os dias, portanto vale muito a pena. Ai, que responsabilidade. E acho que é isso. Não, acima de tudo pelo trabalho da comunicação, ou seja, às vezes é isso, mais do que o tema, eu acho que é leve ver alguém a falar sobre as coisas sem nos sentirmos burros, sabes? Eu acho que também é um bocadinho o que eu procuro com o meu trabalho e é isso que eu vejo e acho que consegues, com muito sucesso. Acho que é isso, mas que eu acho que as pessoas procuram e que na verdade é o que nos aproxima mais de uma vida mais saudável. Por isso, muito obrigada. Obrigada. E qualquer dia voltas. É lá. Este episódio foi gravado por João Luís Amorim e tem a sonoplastia de João Ribeiro. A fotografia é de Matilde Fieschi, capa de Joana Fatela e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. Eu sou Margarida Santos e este é o podcast Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.